A aceleração de uma partícula que se move apenas em um plano horizontal xy é dada por A igual a 3t na orientação I chapéu mais 4t na orientação J chapéu, onde A está em metros por segundo ao quadrado e t em segundos. Em t igual a zero, o vetor posição R igual a 20 metros na orientação I chapéu mais 40 metros na orientação J chapéu indica a localização da partícula, que nesse instante tem uma velocidade v igual a 5 metros por segundo na orientação I chapéu mais 2 metros por segundo na orientação J chapéu. Em t igual a 4 segundos, determine o vetor posição em termos vetores unitários e o ângulo entre a direção do movimento e o semi-eixo x positivo. Então, para determinar o vetor posição e o ângulo, para esse tempo t igual a 4 segundos, nós precisamos encontrar a expressão para o vetor r, que dependa do tempo. Mas nós temos a aceleração com dependência temporal. Então, a partir da expressão da aceleração, nós vamos trabalhar com as derivadas e integrais e achar a expressão para a posição r do t, r como função do tempo. Vamos escrever os dados que podemos obter aqui do enunciado. Temos a expressão da aceleração como função do tempo, e no instante t igual a zero, nós temos o vetor posição r, então nós temos r0, e temos o vetor velocidade, então nós temos v0, que é para um instante t igual a 0 segundos. A partir da aceleração, é possível obter o vetor velocidade, e a partir do vetor velocidade, é possível obter o vetor posição, que é o que nós queremos encontrar aqui. Queremos encontrar r como uma função do tempo, para poder substituir o tempo t igual a 4 segundos. E vamos lembrar, então, que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, e lembrar também que a velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo. E essas expressões aqui são úteis para o desenvolvimento do problema. Então, aqui, nós vamos partir da expressão da aceleração e utilizar o fato de que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, se a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, nós podemos escrever que dv é igual a dt. E a partir dessas diferenciais, nós podemos integrar de ambos os lados, e essa integral aqui vai de um tempo inicial até um tempo final. No caso, esse tempo inicial é igual a zero, porque ele trata no enunciado t inicial igual a zero. Então, a integral de dv é o próprio v, então esse vetor v, variando de uma velocidade inicial a uma velocidade final, é igual à integral de 0 a t de A, que é dado no enunciado, e vale 3t na orientação I chapéu, mais 4t na orientação J chapéu, dt. Aqui, essa velocidade v, vou aplicar esses limites de integração, então vai ficar v, vou colocar uma linha aqui para manter o rigor matemático, para poder substituir esse limite de integração. Então, vai ficar v menos v0 igual, e vou resolver essas integrais, separando a orientação I chapéu e J chapéu. A integral de 3t dá 3t2 sobre 2 na orientação I chapéu, mais a integral de 4t dá 4t2 sobre 2. Isso aqui variando de 0 a t. Quando a gente substituir aqui o t, isso aqui orientação J chapéu. Quando a gente substituir aqui o zero, vai dar zero, então só tem a expressão em função do tempo. Então, o vetor v vai ser igual ao vetor inicial, vou passar para o outro lado, vai ficar v inicial, que a gente conhece, foi dado enunciado, mais 3 dividido por 2 dá 1,5, então vai ficar aqui 1,5t ao quadrado na orientação I chapéu. Já estou substituindo esse instante de tempo t aqui. Vou colocar também aqui um t', né, para poder substituir esse t e manter um pouco de rigor aqui quando for substituir o limite de integração. Então, 4 dividido por 2 dá 2, mais 2t ao quadrado na orientação J chapéu. Então, após substituir o instante de tempo t e arrumando aqui essas frações, nós encontramos essa expressão. Mas podemos ainda substituir esse v0, que é dado aqui. Então, vamos substituir o v0 e agrupar os termos que tem orientação I chapéu
e os tempos que têm a orientação J chapéu. Então, V igual a V0, que é 5i mais 2j, mais a expressão que a gente tem aqui, que é 1,5t ao quadrado na orientação I chapéu, mais 2t ao quadrado j chapéu. Vamos só agrupar quem tem I e quem tem j. Então, a gente encontrou aqui a expressão para velocidade com as coordenadas I chapéu e J chapéu. A unidade é metros por segundo. E nós encontramos, então, o V como uma função do tempo. Agora, para encontrar o R como uma função do tempo, nós vamos fazer o mesmo raciocínio, utilizando agora essa expressão, em que V é dr dt. E aí aqui nós podemos escrever que o dr é igual a V dt. Semelhantemente, integramos de um instante inicial até um instante final, R, e integramos do instante t igual a 0 até um instante final, t qualquer. Essa integral de dr dá o próprio R. Esse R vai variar de um R inicial até um R final, igual a integral de 0 a t de toda essa expressão aqui que eu vou escrever aqui. E aqui essa integral é em dt. Substituindo o R e resolvendo essa integral, nós temos então, aqui vou passar o R0 para o lado de cá, ele vai positivo. O R0 a gente conhece, porque foi dado aqui no enunciado. O R0 vale 20i mais 40j metros. Então, vamos substituir aqui esse R0 e substituir os limites de integração. Para o instante de tempo t, substitui onde tem telinha o t, e para o instante de tempo 0 vai dar 0 as expressões. Então, o R vai tomar a forma. Vamos aqui juntar as expressões na orientação I chapéu e na orientação J chapéu, e com isso obter o vetor R de t. O vetor R, que no caso é um R como função do tempo, é igual e aqui é o R como função do tempo, e a unidade aqui é metros. Nós estamos interessados para um tempo t igual a 4 segundos. Então, no tempo t igual a 4 segundos, basta substituir t igual a 4 segundos em todas essas expressões que envolvem o tempo. Então, substituindo t igual a 4 e resolvendo essas operações, nós temos que o R de t é igual a 72 na orientação I chapéu, mais 90,66 na orientação J chapéu, metros. Então, nós encontramos o vetor posição R, e é o que ele pede no item A. O item A do problema, ele pede para você identificar o vetor posição em termos dos vetores unitários para um instante de tempo t igual a 4 segundos. Esse é o item A. No item B, ele pede o ângulo entre a direção. No item A, ele pede o vetor posição, em termos de vetores unitários para o tempo t igual a 4. E no item B, ele pede o ângulo entre a direção do movimento e o semi-eixo x positivo. A direção do movimento é representada pela velocidade. Então, ele quer o ângulo entre a velocidade e o semi-eixo x positivo. Para isso, a gente vai escrever a expressão de v, só que no caso, v de t, que nós encontramos bem aqui. Essa é a expressão que envolve v de t. Então, vamos utilizar essa expressão e escrever o v de t aqui, substituindo agora um instante de tempo t igual a 4 segundos, para obter o item B que ele pede no enunciado. Então, também para a velocidade, fazendo o tempo t igual a 4 segundos, vamos substituir aonde tem t 4 segundos e achamos então a expressão para a velocidade. O vetor v é igual a 29 metros por segundo na orientação I chapéu, mais 34 metros por segundo na orientação J chapéu.
Vamos representar aqui no gráfico XY para identificar o θ, que é o ângulo. O eixo X é positivo, está mais ou menos por aqui, e o eixo Y também é positivo, então o par ordenado está no primeiro quadrante. Esse aqui é a representação do vetor V, e aqui é o ângulo θ. Para identificar o ângulo entre o vetor velocidade, porque ele quer a direção do movimento, que é dada pelo vetor velocidade, e o semi-eixo X positivo, calculamos a tangente de θ. A tangente de θ é o cateto oposto, que é esse aqui, que é VY, que aqui é o nosso eixo Y, dividido pelo cateto adjacente, que é o VX, que aqui é o nosso eixo X. Então, nós temos que a tangente de θ é igual a VY sobre VX. Então, a tangente de θ é igual a 34 dividido por 29. Então, o θ é igual, utilizando a função inversa, tangente a menos 1 de 34 sobre 29. Aí, colocando na calculadora, você encontra que o θ é igual a 49,53 graus. E com isso você tem o θ, que é o ângulo entre a direção do movimento, ou seja, o vetor velocidade, e o semi-eixo X positivo, que é exatamente o que está representado aqui na figura como o θ. O θ é 49,53 graus. E essa, então, é a resposta do item B. Esse é o item B, encontrando o ângulo para o tempo t igual a 4 segundos. Aqui o item A e aqui o item B.